Existe uma mentira que quase todo mundo acredita. A ideia de ganhar mais dinheiro automaticamente resolver a sua vida. Mas olha ao seu redor. Tem gente ganhando muito e vivendo sufocado. Salário alto e conta vazia. O dinheiro ele entra e a paz nunca chega. E o mais assustador de tudo, a maioria das pessoas que vive assim nem percebe que está presa. Porque o problema não é a falta de dinheiro. O problema é elas aumentarem o padrão de vida, mas nunca aumentarem a inteligência emocional financeira. E hoje eu vou te mostrar que tem gente que trabalha a vida inteira relativamente ganhando bem e mesmo assim não constrói a riqueza. Existe uma coisa que ninguém fala. Você pode aumentar a sua renda por anos e mesmo assim continuar financeiramente vulnerável, porque a riqueza não é quanto você ganha, é quanto você consegue manter sem destruir no impulso. E talvez essa seja a maior armadilha da vida moderna. As pessoas hoje em dia estão aprendendo a ganhar dinheiro, mas não estão aprendendo a lidar psicologicamente com ele. E sem perceber, elas entram em ciclos que parecem um processo, mas no fundo são só versões mais caras da mesma prisão. É uma armadilha invisível. A maioria das pessoas cai numa armadilha silenciosa. Quanto mais ela ganha, mais ela gasta. E isso para ela parece normal. A renda dela sobe e o padrão sobe junto. Esse tipo de pessoa começa a justificar tudo que gasta. E por que gasta? Coisas como eu mereço, eu trabalho, agora eu posso, vou me dar um presentinho. E sem elas perceberem, elas transformam aumento de renda em aumento de custo de vida. Só que existe um detalhe perigoso nisso. Quanto maior o seu padrão, mais caro fica sustentar esse tipo de vida. E aí que começa a ansiedade, porque muita gente hoje não vive, só fica tentando manter uma imagem. E sabe o que é pior? Tem pessoas que parecem ser ricas, mas estão vivendo em uma emergência financeira, a um passo do desespero. Porque a verdadeira riqueza não é o que você mostra. A verdadeira riqueza é o que você consegue sustentar em silêncio. Só que ninguém fica postando estabilidade emocional. Ninguém posta o controle financeiro. Ninguém posta disciplina. As redes sociais, pessoal, confundiram aparência com riqueza e patrimônio. E muita gente está ficando emocionalmente pobre, tentando parecer financeiramente rica. E o consumo emocional? Agora presta atenção nisso, porque talvez essa seja a parte mais perigosa. A maioria das compras não parece por necessidade, acontece por emoção. Tem gente, pessoal, que compra só porque está ansioso. Tem gente que compra coisas só porque está triste. Tem gente também que compra porque se sente insuficiente. E por alguns minutos, poucos minutos, aquilo parece até ajudar, parece aliviar, porque consumir dá uma sensação de recompensa. Só que isso passa muito rápido. E depois sabe o que sobra? O vazio e a fatura. E aí o ciclo recomeça de novo. Mais estresse, mais ansiedade e mais consumismo. Percebe? Percebe, galera? Como isso vira um consumismo emocional tremendo? Como isso vira um mecanismo emocional? Então o problema nunca foi apenas o dinheiro. Muitas pessoas usam o dinheiro para tentar preencher coisas que não são financeiramente. Carência, frustração, necessidade de avaliação. E o mercado financeiro, ele sabe disso. Por isso, hoje em dia, tudo é imediato. Compra rápida, crédito rápido, parcelamento. Por quê? Quanto menos você pensa, mais você consome. E uma pessoa emocionalmente descontrolada, ela é extremamente lucrativa para o sistema e tem a tal obsessão de parecer bem-sucedido. Existe outra armadilha extremamente destrutiva: a necessidade de parecer bem-sucedido sem antes ser, sem realmente ser. E esse tipo de coisa faz as pessoas tomarem decisões realmente absurdas. Esse tipo de pessoa, pessoal, eles financiam uma vida que não conseguem sustentar. Eles compram para impressionar as pessoas, que nem se importam tanto assim com eles. Eles vivem extremamente cansados por tentar manter uma aparência que não existe, manter um personagem. E no fundo, como que fica? Elas continuam presas, porque a verdadeira riqueza de verdade não é a aparência.
A verdadeira riqueza de verdade é a liberdade, é poder dormir sem ansiedade e não depender de status para se sentir importante. É poder tomar decisões sem desespero financeiro, mas a maioria foi induzida a consumir símbolos e não estabilidade. Eles tentam provar algo que não existe. Por isso o consumo e o gasto é excessivo. E no final do mês, não sobra nada. Vive de mês a mês, de salário a salário, de sexta-feira a sexta-feira. E por esse motivo, tanta gente ganha bem, mas continua emocionalmente escrava do dinheiro. Esse tipo de pessoa não controla o dinheiro. O dinheiro controla ela. O status controla ela. A aparência controla ela. Tem uma verdade que quase ninguém aceita. E agora vem a parte que quase ninguém quer ouvir também. Pessoal, presta atenção. Construir patrimônio é entediante. Não tem nenhum tipo de adrenalina ou belezinha. Não tem nenhum tipo de aplauso. É em silêncio. Não tem nenhum tipo de resultado instantâneo. Tem que ter paciência. É repetição. É consistência. É controlar impulsos que parecem inofensivos, enquanto a maioria procura uma grande oportunidade que nunca vai chegar. As pessoas normalmente que enriquecem estão fazendo o básico há um grande período de tempo. Elas são constantes. Elas não pensam no agora. Elas pensam no depois. Para elas não é importante mostrar para ninguém que tem alguma coisa. Elas trabalham em silêncio, sem emoção, sem espetáculo, sem pressa. Porque esse tipo de pessoa entendeu uma coisa que muda tudo. A riqueza não nasce de ansiedade, de pressa, de fotos bonitas nas redes sociais. Não nasce disso. A verdadeira riqueza, ela nasce da continuidade, de se manter focado a longo prazo na missão de fazer o básico. E talvez o erro da maioria das pessoas seja querer construir uma vida milionária mantendo hábitos emocionalmente descontrolados. Vocês percebem, pessoal, como isso é um tipo de prisão? Como viver assim, a longo prazo, é pior do que se privar a um período de tempo para construir alguma coisa boa na sua vida? Viver no imediatismo, viver no consumismo, viver de aparência. A longo prazo, isso é sofrer muito. Se você focar no básico agora, focar lá na frente, no que importa de verdade, ter uma vida boa, ter uma vida tranquila, não depender de ninguém, não depender do final do mês, de sexta-feira em sexta-feira, a tão sonhada liberdade financeira, você tem que se libertar disso o quanto antes. Porque a liberdade financeira não se constrói com pressa, não se constrói com status, não se constrói querendo parecer para outras pessoas que tem. E como eu disse nos outros vídeos passados, o dinheiro ele só amplifica quem você é. E se você não consegue controlar impulsos com pouco dinheiro, quem dirá com muito? Você vai se arrebentar. Eu conheço gente, por ganhar muito dinheiro, acabou com a própria vida. Ficou em ruína, perdeu sua família. Tem pessoas que com muito dinheiro destroem a sua própria vida. Comenta aí, o que você acha disso? E como eu disse, se a pessoa não consegue se controlar com pouco dinheiro, quem dirá com muito? Porque ganhar dinheiro é importante, mas desenvolver uma mentalidade e uma maturidade para manter esse dinheiro é o que realmente muda a sua vida. E talvez seja por isso que muita gente passa a vida inteira correndo atrás da sonhada riqueza e liberdade financeira, mas nunca alcança a sensação de liberdade financeira e de riqueza. Porque a verdadeira liberdade financeira não começa na conta bancária, começa na sua mente. No momento que você para de usar seu dinheiro para te manter feliz, para aliviar suas emoções, para impressionar os outros ou
para fugir de si mesmo. A maioria das pessoas não está pobre apenas financeiramente. Estão cansadas emocionalmente. E enquanto não entende isso, vai até continuar aumentando sua renda sem nunca sentir que chegou em algum lugar. Então guarda essa frase. Quem não controla a própria mente nunca consegue controlar o próprio dinheiro. E se esse vídeo te fez refletir, se inscreva no canal para fazer você mudar de vida.